E no vídeo de hoje, o Espírito Santo no Antigo Testamento, um texto escrito pelo pastor Maya Palman e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1989. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. O Espírito Santo é revelado no Antigo Testamento de três maneiras. Primeira, como Espírito Criador ou cósmico, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. Segunda, como Espírito dinâmico ou doador de poder. E terceira, como Espírito regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada. Espírito Criador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por cujo poder o universo foi criado. Ele pairava por sobre a face das águas e participou da glória da criação. O Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos de as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem e da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas e nos animais, a energia relativa à ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências da iminência de Deus, do qual o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo criou e sustenta o homem. Toda pessoa, seja ou não serva de Deus, é sustentada pelo poder criador do Espírito de Deus. A existência do homem é como o som da tecla do harmônio, que dura tão somente enquanto o dedo do artista a comprime. Deve a sua existência e a continuação desta às duas mãos de Deus, isto é, ao Verbo e ao Espírito. Foi a esses que Deus se dirigiu dizendo: façamos o homem. 2. Espírito dinâmico que produz. Então, o Espírito Criador criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus. Em outras palavras, o reino de Deus. Depois que entrou o pecado e a sociedade humana foi organizada à parte de Deus e em oposição à sua pessoa, Deus começou de novo a chamar o povo de Israel, organizando-o sob suas leis e assim constituindo-o como reino de Jeová. Ao estudar a história de Israel, lemos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar e guiar os membros desse reino e para dirigir seu progresso na vida de consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Primeira, obreiros para Deus, homens de ação, organizadores, executivos. E segunda, locutores para Deus, profetas e mestres. Obreiros para Deus. Como exemplos de obreiros inspirados pelo Espírito, mencionamos Josué, Otoniel, Jefeté, Sansão e Saul. É muito provável que, à luz desses exemplos, os dirigentes da igreja primitiva insistissem em que aqueles que serviam às mesas deviam ser cheios do Espírito Santo. Atos 6 e 3. O profeta de Israel, podemos dizer, era um locutor de Deus, um que recebia mensagem de Deus e as entregava ao povo. Ele estava cônscio
do poder celestial que descia sobre ele de tempos em tempos, capacitando-o a pronunciar mensagens não concebidas por sua própria mente, característica que o distinguia dos falsos profetas. Ezequiel 13:2. A palavra profeta indica inspiração, originada de uma palavra que significa borbulhar, um testemunho à eloquência torrencial que muitas vezes manava dos lábios dos profetas, empregadas para descrever a maneira como lhes chegava a inspiração, mostram que essa inspiração era repentina e de modo sobrenatural. Ao referir-se à origem de seu poder, os profetas diziam que Deus derramou seu espírito, pôs seu espírito sobre eles, deu seu espírito, encheu-os do seu espírito e pôs seu espírito dentro deles. Descreveram a variedade de influência, declararam que o espírito estava sobre eles, descansava sobre eles e os tomava. De cara a influência exercida sobre eles, diziam que estavam cheios do Espírito, movidos pelo Espírito, tomados pelo Espírito e que o Espírito falava por meio deles. Quando um profeta profetizava, às vezes estava em estado conhecido como estado pelo qual a pessoa fica elevada acima da percepção comum e introduzida num domínio espiritual, no domínio profético. Ezequiel disse: a mão do Senhor, o poder do Senhor Deus, caiu sobre mim, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel 8, do 1 ao 3. É muito provável que Isaías estivesse nessa condição quando viu a glória de Jeová. Isaías 6, João, o apóstolo, declara que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1 e 10, Atos 22 e 17. As expressões usadas para descrever a inspiração e o êxtase dos profetas são semelhantes àquelas que descrevem a experiência do Novo Testamento de ser cheio ou batizado com o Espírito. Parece que nessa experiência o Espírito tem um impacto tão direto sobre o espírito humano que a pessoa fica como que arrebatada a uma experiência na qual pronuncia uma linguagem estática. Nem sempre profetizavam em estado estático. Dá a entender que a revelação veio por uma iluminação sobrenatural da mente. A mensagem divina pode ser concebida e entregue em qualquer das duas maneiras. O profeta não exercia o dom à sua descrição. A profecia não foi produzida por vontade do homem, 2 de Pedro 1 e 21. Jeremias disse que não sabia que o povo estava maquinando contra ele, Jeremias 11 e 19. Os profetas nunca supuseram, nem tampouco os israelitas jamais creram que o poder profético fosse privilégio de algum homem como dom permanente e sem interrupção para ser usado à sua própria vontade. Entenderam que o Espírito era um agente pessoal e, portanto, a inspiração era proveniente da soberana vontade de Deus. Os profetas podiam, porém, pôr-se numa condição de respectividade ao Espírito, segundo Reis 3 e 15, e em tempos de crise podiam pedir direção a Deus. Espírito regenerador. Consideraremos as seguintes verdades relativas ao Espírito regenerador. Sua presença é registrada no Antigo Testamento, porém não é acentuada.
Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura em conexão com a vinda do Messias e mostra características distintas. A. Operativo, mas não acentuado. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento é descrito como associado à transformação da natureza humana. Em Isaías 63, versículos 10 e 11, faz-se referência ao êxodo e à vida no deserto. Quando o profeta diz que Israel contristou o seu Santo Espírito, ou quando se diz que deu o bom Espírito para os instruir, Neemias 9:20 refere-se ao Espírito como quem inspira a bondade. Salmos 143:10, Davi reconhecia o Espírito como presente em toda parte, aquele que esquadrinha os caminhos dos homens e revela à luz de Deus os esconderijos mais escuros de suas vidas. Depois de cometer seu grande pecado, Davi orou para que o Espírito Santo de Deus, a presença santificadora de Deus, aquele Espírito que influencia o caráter, não lhe fosse tirado. Salmos 51:1. Então, esse aspecto, porém, da obra do Espírito não é acentuado no Antigo Testamento. O nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Antigo Testamento e mais de 86 no Novo, sugerindo que no Antigo Testamento a ênfase está sobre operações dinâmicas do Espírito, enquanto no Novo Testamento a ênfase está sobre o seu poder santificador. B. Sua concessão representa uma bênção futura. O derramamento geral do Espírito como fonte de santidade é mencionado como acontecimento do futuro, uma das bênçãos do prometido reino de Deus. Em Israel, o Espírito de Deus era dado a certos líderes escolhidos e, indubitavelmente, quando havia verdadeira piedade, tal se devia à obra do seu Espírito. Mas, em geral, a massa do povo inclinava-se para o paganismo e para a iniquidade. Embora de tempos em tempos fossem reavivados pelo ministério de profetas e reis piedosos, era evidente que a nação era má de coração e que era necessário um derramamento geral do Espírito para que voltassem a Deus. Tal derramamento foi predito pelos profetas que falaram que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo numa medida sem precedentes. Jeová purificaria os corações do povo, poria seu espírito dentro deles e escreveria a sua lei em seu interior. Ezequiel 36, do 25 ao 29, Jeremias 31 e 34. Então, nesses dias, o Espírito seria derramado como poder sobre toda a carne. Joel 2 e 32. Então, a característica que distinguia o povo de Deus sob a velha dispensação era a possessão e revelação da lei de Deus. A característica que distingue seu povo sob a nova dispensação é a escrita da lei e a morada do Espírito em seus corações. C. Em conexão com a vinda do Messias. O grande derramamento do Espírito Santo teria por ponto culminante a pessoa do Messias Rei, sobre o qual o Espírito de Jeová repousaria permanentemente na qualidade de Espírito de sabedoria e entendimento, de conhecimento e temor santo, conselho e poder. Ele seria o profeta perfeito que proclamaria as boas novas de libertação, de cura divina, de consolo e de gozo. Qual é a conexão entre esses dois grandes eventos proféticos? Será a vinda do ungido e efusão universal do Espírito Santo? João Batista respondeu quando interrogado: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Em outras palavras, o Messias é o doador do Espírito Santo. Foi isso que o assinalou como o Messias ou fundador do reino de Deus. A grande bênção da nova época seria o derramamento do Espírito, e foi o mais elevado privilégio do Messias, o de conceder o Espírito. Durante seu ministério terrestre, Cristo falou do Espírito como o melhor dom do Pai, Lucas 11:13. Ele convidou os sedentos espiritualmente a virem beber, oferecendo-lhes abundante abastecimento de água da vida, e em seus discursos de despedida, prometeu enviar o Consolador a seus discípulos. Notem especialmente a conexão do dom com a obra redentora de Cristo. Então, a concessão do Espírito está associada com a partida de Cristo, João 16:7, e sua glorificação, João 7:39, o que implica sua morte, João 12:23, João 13, do 31 ao 33, e Lucas 24:49. Paulo claramente declara essa conexão em Gálatas 3, 13 e 14, Gálatas 4, 4 e 6 e Efésios 1 e 3, Efésios 7, 13 e 14. B. Exibindo características especiais. Talvez este seja o lugar de inquirir acerca do significado da declaração, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, João certamente não queria dizer que nos tempos do Antigo Testamento ninguém haja experimentado manifestação do Espírito. Todo judeu sabia que as poderosas obras dos dirigentes de Israel e as mensagens dos profetas eram provenientes das operações do Espírito de Deus. Evidentemente, ele se refere a certos aspectos da obra do Espírito que não eram conhecidos nas dispensações anteriores. Quais são, então, as características distintas da obra do Espírito na presente dispensação? 1. O Espírito ainda não havia sido dado como o Espírito do Cristo crucificado e glorificado. Essa missão do Espírito não podia iniciar-se enquanto a missão do Filho não terminasse. Jesus não podia manifestar-se no Espírito enquanto estivesse em carne. O dom do Espírito não podia ser reivindicado por ele a favor dos homens enquanto ele não assumisse sua posição de advogado dos homens na presença de Deus. Jesus falou, ainda não havia no mundo uma força espiritual como a que foi inaugurada no dia de Pentecostes, e que posteriormente cobriu toda a terra como uma grande enchente, porque Jesus ainda não havia subido aonde estivera antes da encarnação, João 6:62, e ainda não estivera com o Pai, João 16:7, João 20:17. Não podia haver uma presença na carne e o Filho do Homem fosse coroado na sua exaltação à destra de Deus. Dado nas mãos de Deus para esse derramamento geral, até que o Cristo vitorioso o reivindicasse a favor da humanidade. 2. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito não era dado universalmente, mas de modo geral, limitado a Israel, e concedido segundo a soberana vontade de Deus a certos indivíduos, como sejam profetas, sacerdotes, reis e outros obreiros em seu reino. Mas, na presente época ou dispensação, o Espírito está a dispor de todos, sem distinção de idade, sexo ou raça. Nota-se que o Antigo Testamento raramente se refere ao Espírito de Deus pela breve designação o Espírito. Lemos acerca do Espírito de Jeová, ou Espírito de Deus, mas no Novo Testamento o título breve, o Espírito, ocorre com muita frequência, sugerindo que suas operações
já não são manifestações isoladas, mas acontecimentos comuns. Os eruditos creem que a concessão do Espírito nos tempos do Antigo Testamento não envolve a morada ou permanência do Espírito, que é característica do dom nos tempos do Novo Testamento. Eles explicam que a palavra dom implica possessão e permanência, e que nesse sentido não havia dom do Espírito no Antigo Testamento. É certo que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e isso implica uma unção permanente. Talvez esse e outros casos semelhantes poderiam ser considerados como exceções à regra geral. Quando Enoque e Elias foram transladados, foram exceções à regra geral do Antigo Testamento. Isto é, a entrada na presença de Deus era por meio do túmulo e do Seol, o reino dos espíritos desencarnados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.